Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem aí com vocês? Tranquilos? Focados aí? Gente, hoje eu vou resolver com vocês a questão número 37, tá? Da provinha aí de sargento. Uma questão de lógica, tá? É uma questão bem tranquila. Diz o seguinte, ó, quatro rapazes, Marcos, Pedro, Joel e Rui, trabalham no mesmo setor de uma empresa. Sabe-se que na segunda-feira o Rui chegou depois de Marcos e antes de Pedro, e Joel chegou antes de Marcos. O último desses rapazes a chegar na segunda-feira foi. Então, vou recorrer a uma tabelinha: Marcos, Pedro, Joel e Rui, tá? Gente, quando ele fala aqui assim, ó, o Rui chegou depois de Marcos e antes de Pedro. A ideia que a gente tem que ter é que o Rui está no meio, né? Porque ele chegou depois do Marcos e antes do Pedro. Então, consequentemente, o Rui não é o primeiro e o Rui também não é o último. Tudo bem? Ok até aqui? O Rui não é o primeiro e também não é o último. Então, o que a gente consegue dizer? Ó? O Rui chega depois do Marcos e antes do Pedro. Consequentemente, o Pedro tem que estar uma posição abaixo do Rui, certo? E aí já tira uma coisa. O Pedro também então não pode ser o primeiro, certo? Tudo bem então? Então o Rui, ele como ele tá depois de Marcos e antes de Pedro, não é primeiro e não é o quarto. Tá. E aí, ó, olha o Pedro. O Rui não chega antes do Pedro, então o Pedro não vai ser o primeiro a chegar. Então, o primeiro ou é Marcos ou é o Joel. Tá. Vamos continuar agora. Olha a segunda dica. Joel chegou antes de Marcos. Joel chega antes de Marcos. Então, o primeiro é o Joel. O Joel é o primeiro. Então, aqui eu já posso pôr tudo falso, tá? Então, o primeiro é o Joel. E ele chega antes de Marcos, tá? Antes de Marcos. O Rui chega depois do Marcos. Ah, então peraí. O Marcos, porque tem três caras, né? Tem três posições, o Marcos é o próximo. Então, aqui é o Marcos. Aqui falso, aqui falso, aqui falso e aqui falso. Consequentemente, o Rui é o terceiro, certo? E aí, por fim, o Pedro é o quarto a chegar. Então, o último a chegar, Pedro. Letra C. Ok, galera, mais um exercício aí resolvido, hein?